Mudando de conversa, onde foi que ficou aquela velha amizade? Aquele papo furado todo fim de noite num bar do Leblon. Meu Deus do céu, que tempo bom. Tanto chopp gelado, confissões à beça. Meu Deus, quem diria que isso ia se acabar e acabava em samba, que é a melhor maneira de se conversar. Alô pessoal, estamos iniciando mais um programa Mudando de Conversa e agradecemos desde já a sua companhia. E aí, Vani? Daí, meu irmão? Tudo bem? Tudo bem contigo? Tudo certo. Que satisfação, estamos aqui para mais um. Né? Um alô para o pessoal de casa. Isso. Que estão aí conosco, né? Que tenhamos aqui essa meia hora nossa, né, César? Que seja realmente alegre, descontraída, informativa, com música, como a gente sempre faz, né? Sim. Hoje, o que a gente vai tratar? Vamos tratar num período muito importante no Brasil, que é sobre a era de ouro do rádio, né? Desse nosso amigo aqui atrás, né? Bom dia, boa noite. Boa tarde, pro rádio. Porque esse aqui está sempre em evidência, né? Sim. O grande responsável, né, pela evolução da nossa musicalidade. Da música, A música evoluiu por causa desse garoto aí. Através começou a atingir as massas, né? O rádio, né? E o mais interessante que o pessoal fala do rádio é o seguinte: quando apareceu outros meios de comunicação, televisão, isso, agora o rádio vai morrer. Que nada. Quem é que não tem seu radinho? Eu tenho, né? Às vezes eu tenho um aqui, tem outro lá. Exato. No carro, então a gente ouve porque o rádio é aquela coisa instantânea, né? Sim. É na hora. São características diferentes, né? A TV traz a imagem, traz a informação, traz o local, traz um monte de coisa, filmes, tem tanta coisa que a TV traz. E o rádio traz, então, a música, traz a informação na hora. Isso. Então, salve, salve. Salve nosso rádio. Nosso amigo aí. E podemos começar falando um pouco, né? Quando isso tudo começou, Vani? Pois é, cara. Quando tudo começou, sabe que passa tão rápido, né? Por exemplo, quando é que nós tivemos o toca-disco? Em 1900, né? Foi o primeiro aparelho de toca-discos. Que chegou aqui no Brasil. No Brasil, aqui em 1900. Em seguida, nós gravamos o primeiro disco, até já mostramos em programas anteriores. Isso, né? Em 1902, nós gravamos Isto É, do Mulundu, do Xisto Bahia. É a primeira gravação no Brasil, a gente mostrou no programa. Já mostramos aqui. Né? Então, o que aconteceu? A música, claro, foi evoluindo. Os carnavais, o samba. Em 1917, pelo telefone, o primeiro samba... Gravado. Mostramos aqui também, né? Primeiro samba gravado no Brasil, pelo telefone, em 1917. Nós mostramos também. Então, o pessoal tinha os discos, mas não tinha assim, uma maneira muito maciça, né, de divulgação do trabalho. Então, o que os músicos faziam naquela época? O pessoal tocava, então, era em boates, tocava em teatros, festas religiosas, iam para lá e mostravam suas músicas, né? As salas de cinema, de espera de cinema. Isso. Inclusive, o Ernesto Nazaré, que foi um grande compositor, que ele, inclusive, tocou, era o pianista, e na sala de espera do cinema Odeon, ele compôs Odeon, que é um clássico do choro. Inclusive, dizem que o Rui Barbosa gostava muito das músicas do Ernesto Nazaré. O que o Rui Barbosa fazia? Ele diz que ele não queria ir assistir o filme, ele queria era ficar escutando o Ernesto Nazaré tocar o seu piano. E falando em filme, antes do evento da rádio, né, antes de começar as rádios aqui no Brasil, outra atividade dos músicos era participar também como fazendo a trilha sonora de cinema mudo, na hora, né? Tocava ali a trilha do cinema. Exatamente. Na hora. Então, era por aí que os músicos se viravam, né? Era tocando nesses lugares, era no cinema, enfim, né? E daí a coisa foi evoluindo, até que, de repente, foi por ocasião do centenário da República, né? Que houve a primeira transmissão radiofônica, né? E foram distribuídos só 8
80 receptores, espalhados em alguns locais, algumas casas, enfim. Então, era o Epitácio Pessoa, o presidente na época, e daí o discurso dele foi transmitido por aqueles 80 aparelhos. Sim. E aquilo marcou, então, o começo da era do rádio. A né? primeira transmissão radiofônica no Brasil, então, se deu em 1922, né, num discurso do presidente, então, Era o Epitácio Pessoa, Epitácio Pessoa. em função do centenário, do aniversário, né, de 100 anos da independência do Da Brasil, é independência, isso, né? isso. Primeira transmissão radiofônica no Brasil. E daqui uns dias a gente vai ter que lembrar isso, né? Ah, com certeza. Que vai fazer mais 100. E eu só queria fazer um parênteses aqui, pessoal. Teve um precursor do rádio, né? O rádio começou em 1922 aqui no Brasil, né? Isso foi a primeira transmissão. Lá fora, nos Estados Unidos, um pouco antes, né? Mas assim, teve um precursor aqui no Brasil que ele ficou um pouco esquecido e até injustiçado pela mídia no exterior, que foi um padre gaúcho chamado Landel de Moura. Esse padre era um padre, ele era cientista, nasceu em Porto Alegre, morreu em Porto Alegre e fez teologia em Roma, estudou e era um cientista. Então, lá em 1895, veja só, ele começou já a fazer os primeiros testes numa transmissão de voz, de sons, através de ondas eletromagnéticas. Então, certo. isso foi o que foi o precursor do rádio. Precursor. E em 1901 ele foi para os Estados Unidos patentear esse invento dele. Certo. Só que ele ficou acabando esquecido na história. Citam Marconi, citam outros, pessoal ali da criação do rádio, início do rádio, e o padre Landel de Moura, infelizmente, ficou esquecido, mas a sua memória está aos poucos sendo resgatada. E é o que nós estamos fazendo agora também, né, César? Informando ao nosso ouvinte e telespectador, porque realmente não se tem muito conhecimento disso. Né? E é muito importante essa informação em cima de um equipamento, né, tão importante dentro da nossos meios de comunicação. Ele realmente merece esse reconhecimento. Né? Acho que sim. E antes de continuar com a história do rádio, grande conversa, eu podia fazer cantar uma música, né, que era daquela época, quando começou assim, o rádio a se destacar no Brasil. Nós vamos falar um pouco mais, mas... Sim, sim. Acho que vamos cantar uma? Vamos cantar uma, né? Vamos cantar uma. E daquelas que provavelmente tocaram bastante no rádio, né? Ah, com certeza, com certeza. Porque essa aqui é uma composição bem recente. É de 1941. Foi bem na época da era do ouro mesmo do rádio. Sim, e o compositor foi o Assis Valente. Assis Valente fez muito sucesso na época, principalmente Carmen Miranda cantava bastante sucessos do... E essa música Brasil Pandeiro, que nós vamos cantar, teve uma gravação muito importante dos Novos Baianos, ali no final dos anos 70. Se fizeram um arranjo muito legal com o grupo, deram um clima para essa música, né? Sim. Ela, muito legal, o pessoal vai gostar de ouvir. E teve um programa de televisão também que ele pegou o título da música Brasil Pandeiro, com a própria música sendo a abertura do programa, né? Mas então vamos parar um pouco a nossa conversa e vamos tocar. Vamos aquecer. Vamos lá. Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Eu fui à penha e pedi a padroeira para me ajudar. Salve o morro do Vintém, pendura a saia que eu quero ver. Eu quero ver o tio Sam tocar pandeiro para o mundo sambar. O tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada. Anda dizendo que o molho da baiana melhorou seu prato. Vai entrar no cuscuz, acarajé e abará. A Casa Branca já dançou a batucada de ioiô e iaiá. Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminais os terreiros, que nós queremos sambar. Ah, quem sambe diferente, noutras terras outra gente, num batuque de matar, oi. Batucada, reuni vossos cantores, pastorinhas e cantores, expressões que não tem para o meu Brasil. Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar.
Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminais os terreiros, que nós queremos sambar. Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Eu fui a Penha e pedi a padroeira para me ajudar. Salve o morro do Vintém, pendura a saia que eu quero ver. Eu quero ver o tio Sam tocar pandeiro para o mundo sambar. O tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada. Anda dizendo que o molho da baiana melhorou seu prato. Vai entrar no cuscuz, no acarajé e abará. Na Casa Branca já dançou a batucada de ioiô iaiá. Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminais os terreiros, que nós queremos sambar. Ah, quem sambe diferente, noutras terras, outra gente, num batuque de matar, oi. Batucada, reuni vossos valores, pastorinhas e cantores, expressões que não tem para o meu Brasil. Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminais os terreiros, que nós queremos sambar. Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminais os terreiros, que nós queremos sambar. Oh, 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 samba, oh, 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 samba, oh, 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 samba. Brasil Pandeiro. Brasil Pandeiro. Grande sucesso de Assis Valente, de 1941. Deve ter tocado no rádio. Nossos telespectadores devem ter escutado muitas vezes, principalmente com os novos baianos, né? Exato. Que regravaram essa música com um arranjo diferente, né? E como tu falaste, 41 foi bem no auge do rádio no Brasil, né? Podia dar uma pincelada rápida, assim, né? De alguns fatos importantes da criação do rádio. Sim. Nosso telespectador, né? Tomar conhecimento, assim, que são... É bem interessante. Sim, essa evolução, né? Né? Porque teve aquela primeira transmissão, então, lá em... 1822? 1922, né? Sim, foi no centenário, 1922, né? E que daqui a pouco a gente vai ter que fazer de novo. De repente, eu e tu fizemos um especial. Um especial aí de 200 anos de independência, né? Mas o que aconteceu? Depois, em 1923... surgiu a primeira rádio, que foi a Rádio Sociedade. Em 26 surgiu a Marinho Veiga, 27 a Educadora, 24 em São Paulo, surgiu uma também. Mas o que acontecia, né, com essas rádios? Eram programas em dias alternados, não era todo dia que tinha programação. Não era programação assim, constante, né? Não tinha uma estrutura, assim. E eles tocavam músicas eruditas, conferências, palestras. Rádios educativas. Diz que samba nem pensar, né? Então o nosso pessoal ficava ali, né? E nesse período ainda não havia comerciais nas rádios, então quem bancava e sustentava as rádios eram os próprios associados da rádios, que eram sociedades, né? Sim. Eles mesmos com o bolso e mantendo os programas. E era muito pouco, assim, a participação. Sim. Até que daqui a pouco houve um decreto liberando os comerciais, propagandas, enfim. Através de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas foi quem... Presidente Getúlio Vargas. Porque eles criaram uma associação, a SBA, que é a Sociedade Brasileira de Autores Teatrais. Os músicos da época se mobilizaram e levaram, né, até o governo um pedido. Então, o que o governo fez? Liberou, e isso realmente a Marinho Veiga percebeu uma oportunidade. E aos domingos ela começou a fazer um programa com música, né? Então, era a Carmen Miranda, era o Silvio Caldas, o pessoal daquela época, então, que participava da programação aos domingos. Mas, em seguida, tinha um cidadão que vendia produtos da Philips, né? Que era o Ademar Cazé. Ele, em 1971, com a Rádio Philips, o que ele fez? Ele pensou, esse negócio deve ter oportunidade de eu ganhar mais dinheiro.
ele começou a fazer programas estruturados. Ele contratou músicos, mas daí contratou com exclusividade. Aqueles músicos só podiam trabalhar para ele. Né? E ele começou a pagar os cachê, algumas coisas, e dele começou a fazer programas estruturados e mais permanentes. Então isso também começou a dar uma oportunidade para o pessoal, para os músicos, né? E então era Carmen Miranda, era o Francisco Alves, era o Silvio Caldas, Emilinha Borba, todos esses já estavam lá trabalhando. Mas o primeiro boom da rádio mesmo aconteceu um pouquinho depois, né? Estamos falando aqui da década de 20, com o governo de Getúlio Vargas, né? Através da Rádio Nacional. Existia a Rádio Nacional, e que era uma rádio pequena no Rio, mas o Getúlio Vargas viu que através da rádio ele podia chegar com o seu discurso à população dos mais longínquos, né, lugares, né, no Brasil. Criou uma rede, né? E ele meio que encampou essa Rádio Nacional ali por 1932, mais ou menos, e botou então subsidiárias em todos os estados do Brasil. Então se gravava ali no Rio de Janeiro e mandava fitas para todo o Brasil, né? E ele criou, não era a Hora do Brasil, era... A Voz do Brasil. Criou a Voz do Brasil naquela época, né? É a Voz do Brasil que temos até hoje, pessoal, esse programa na rádio, que é exclusivo para fazer comerciais sobre os programas do governo. Foi criado em 1935 e é o programa tem de maior duração até hoje, né, na rádio brasileira. Começou lá em 35 e ainda continua. Sim, e hoje continua e as emissoras não escapam, né? Porque eu lembro que era sempre às 19 horas. Isso. 19 horas, está começando a Hora do Brasil, tu estava, né? Mas hoje, em função de programação variada, futebol, outras... Então está um pouco mais liberado o horário. Mas tem que transmitir a Voz do Brasil. E uma coisa interessante que a Voz do Brasil acabou entrando no livro do Guinness, como a rádio brasileira de mais longa duração. O programa de rádio, né, brasileiro de mais longa duração, né? O programa Voz do Brasil. E é um programa que eu acredito que até tenha bastantes ouvintes, porque ele é um programa muito informativo, sabe? Às vezes eu escuto e realmente tu recebe informações atualizadas, coisas que vão acontecendo, que no teu dia a dia às vezes tu não percebe. Então tem um resumo, né? Eu acho que é um programa que traz alguma informação pra gente. Tá. E o que tu acha de mostrar uma música da época, então? Olha, nós temos aqui, cara, uma música lá de 1944, pode ser? Sim. A música é A Falsa Baiana, né? Do Geraldo Pereira. Tá. Inclusive, enquanto eu acho a faixa ali, né? Tá. Vê a ficha técnica da música? Isso, tem do Geraldo Pereira. O Geraldo Pereira foi um grande compositor também. Tá aqui, Geraldo Pereira, compositor brasileiro de sambas. E então vamos escutar com ele a música A Falsa Baiana, né? Cantada com Ciro Monteiro, acompanhado por Altamiro Carrilho na flauta, Dino e Meira nos violões. Essa gravação aqui é de 1944. É uma gravação antiga, né? Vê que música linda já para a época, né? Assim, quer dizer, uma época muito frutífera em composições de samba, né? E inclusive, assim, muitas músicas têm uma história, né? Diz que ele se inspirou num desfile de carnaval, quando apareceu uma pessoa que não era uma baiana e que botaram, vestiram de baiana para ela desfilar. E daí ele viu que não tinha aquela gingada da baiana, né? Quer dizer, essa é uma falsa baiana. Daí ele criou a Falsa Baiana. E essa música eu me recordo que foi gravada por inúmeros artistas, né? Sim. A música até hoje é gravada e é apresentada em shows. Para ver que a música não tem idade, né? Sim, imagina. A gente cantou o Brasil Pandeiro, que é de 1941. Agora estamos ouvindo a Falsa Baiana, que é de 1944. Isso. Geraldo Pereira. E um sambinha bem no embalo. Gostoso de ouvir, né?
pistãozinho na gafieira. A falsa baiana quando cai no samba, ninguém se Quer dizer, o samba também começou a ter o seu destaque no Brasil, ser conhecido no interior do Brasil, porque antes ele era conhecido só mais na faixa do Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro. Exatamente. Ele expandiu através das rádios, né? Das rádios. Porque os discos começaram a ser tocados nas rádios, né? E além dos discos, aconteceram muitos programas de auditórios, né? Então, foi se expandindo realmente e foi nessa época foi através do rádio. Então tá, ouvimos Falsa Baiana, de Geraldo Pereira. E foi bem essa época do auge da era do rádio no Brasil. A era de ouro do rádio no Brasil começou ali em 1936 e teve o seu grande auge mesmo nos anos 40. Por quê? Porque não existia outro meio de comunicação de massa, não havia televisão ainda, então o rádio era o principal meio de comunicação. Estava na casa de todas as famílias, né? Foi algo muito, muito forte, né? Sim, inclusive, eu ao lado desse nosso copeiro aqui, eu escutei muitos programas de rádio com esse nosso amigo aí. Uhum. Então, era o grande meio de comunicação, de trazer as notícias, era o rádio. Né? Uhum. As casas todas tinham o rádio para ouvir, se atualizar, ouvir músicas, né? Então foi como o nosso programa se trata mais de música, né? Uhum. O rádio foi o grande propagador da música de toda aquela época, né? E como eu falei, os anos 40 foi o ano dos anos mais fortes da rádio. E prosseguiu nos anos 50, mas a rádio só começa a declinar um pouco quando entra a televisão. Em 1950 é inaugurada a TV Tupi no Brasil, né? E começa então um novo meio de comunicação, né, que vai abafando um pouco o rádio. Vai abafando um pouco bastante o rádio. Até, né? Mas outro fato que é importante, além da música e tudo, ali por 1940, retrocedendo um pouquinho, aconteceram, lembra das rádios novelas? Ah, sim, sim. Entende? Foi radionovela, programas de auditórios, sabe? O sucesso que o Ari Barroso fazia com aquele programa de calouros, né? O pessoal ia, se apresentava e tinha alguém que batia o gongo, né? Então desafinava, tinha um cara lá que batia. Então era radionovela, dos programas de auditório, sabe? Os grandes concursos de carnaval eram transmitidos pela rádio, sabe? E falar em radionovela, na época assim, do auge do rádio, tinha rádios que passavam 20 novelas por dia. Né? Chegava a ter 100 atores, 100 radioatores, e tinha 20 novelas por dia, tal era aquele fenômeno de radionovela, o pessoal escutava, e teve novelas de rádio que durou 3 anos, como Direito de Nascer. Direito de Nascer. Depois migrou para a televisão, né? Foi uma excelente novela. Sim. E quando começou o advento da televisão, ali nos anos 50, grande parte desses atores, radioatores, migraram para a televisão. Então aqueles primeiros atores de TV era tudo fruto da rádio. E quer ver outro negócio interessante? É que quando começou o cinema falado, muitos desses nossos intérpretes participaram de alguns filmes. Aquele Alô, Alô Brasil, sabe? E é um fato interessante, daí o pessoal ia no cinema, porque tinha aqueles ídolos do rádio que cantavam, faziam algumas pontas, ou trabalhavam nos filmes. Sim. Diz que na saída do cinema, o pessoal falava assim, puxa, mas eu não pensava que o César era assim. Pô, e o Vânia, é o seguinte, eu achei que ele fosse mais novo. Sabe? Então, diz que o pessoal saía comentando da saída do cinema, porque... E assim é hoje. Até o seguinte, era tamanho o sucesso deles nas rádios que eles realmente foram para o cinema. E se pegar qualquer filme brasileiro dos anos 40, em preto e branco ainda, os vídeos são tudo musicais, né? Sim. Claro, tem ali uma trama, tem o seu roteiro todo, mas a maioria do filme é os próprios os intérpretes e os são os cantores e os músicos da rádio, né? Que tocam e interpretam, né? Fazem isso aí. Isso. Então, legal esse comentário do pessoal na saída do cinema, né?
quando dizia assim, puxa, mas eu imaginava outra aparência. Mas hoje é assim. Também, mesma coisa, Quantos radialistas, esses locutores de rádio, esportistas, enfim, que tu ouve aqueles comentários, os programas, tudo, tu não sabe quem é que... Daqui a pouco, quando tu te depara com uma pessoa, tu diz, puxa, mas é muito diferente, né? Porque a voz é uma coisa e a aparência é outra, né? E falando então dando ênfase a essa época de ouro da rádio no Brasil, foi um período ali que teve muitos sambas tocando, mas também muitas músicas boleros, né? sim, sim, o samba canção, a influência, né, do bolero, então, fugindo um pouco do carnavalesco, do samba mais, começou a aparecer canções um pouco mais românticas, digamos assim, né? E trouxemos uma então para apresentar, né? Que segue esse segmento de uma música mais lenta, né? Mas uma música com a letra muito reflexiva, muito bonita. Sim, inclusive, Erivelto Martins, e ele diz até que a inspiração foi à frente de uma capela no Rio de Janeiro, ele olhou e provavelmente era num entardecer, e ele teve essa inspiração, diz que realmente foi olhando para uma igrejinha no Rio de Janeiro. Para a música Ave Maria do Morro, composta pelo grande Erivelto Martins. E recentemente também, 1941, pessoal. Então vamos lá com Ave Maria do Morro. Deixa eu só pegar a letra aqui para me ajudar, né? Tá aqui. Barracão de zinco, sem telhado, sem pintura, lá no morro. Barracão é bangalô, lá não existe felicidade de arranha-céu, pois quem mora lá no morro já vive pertinho do céu. Tem alvorada, tem passarada, ao alvorecer, sinfonia de pardais, anunciando o anoitecer, e o morro inteiro, no fim do dia, reza uma prece, Ave Maria. E o morro inteiro, no fim do dia, rezo a prece, Ave Maria. Barracão de zinco, sem telhado, sem pintura, é bangalô. Lá não existe felicidades de arranha-céu, pois quem mora lá no morro já vive pertinho do céu. Tem alvorada, tem passarada, ao alvorecer, sinfonia de pardais, anunciando o anoitecer, e o morro inteiro, no fim do dia, reza uma prece, Ave Maria. E o morro inteiro, no fim do dia,
uma prece, Ave Maria. Nosso programa chegou ao final. Tão rápido, né? Tão rápido, mas chegou a hora então de nos despedirmos dos nossos telespectadores. Isso. E fazer um convite, né? Sim, permaneçam, né, conosco, ligado nesses nossos programas, que a gente vai sempre trazer histórias da nossa música, histórias da nossa história, que é importante. Os bastidores da história, muitas vezes. Né? Vamos cantar, vamos usar o nosso toca-disco, gravações, enfim, hoje dando assim uma ênfase bem direcionada, digamos assim, àquela época, né, da época de ouro do rádio e da época de ouro da música brasileira. Nós tocamos músicas de 1941 e 1944. Então tá. Então aí fica o nosso convite, permaneçam conosco, muito obrigado pela audiência. Até mais. Até mais. Escutem música. Faz bem para a alma. Até mais. Mudando de conversa, onde foi que ficou aquela velha amizade? Aquele papo furado todo fim de noite num bar do Leblon. Meu Deus do céu, que tempo bom. Tanto chopp gelado, confissões à beça. Meu Deus, quem diria que isso ia se acabar e acabava em samba. Que é a melhor maneira de se conversar.